família Maranata. Olha só a teofania de Deus. Deus passou por uma rua como se estivesse num carro de som com um megafone dizendo: se prepara, a igreja vai ser arrebatada. Se prepara, a igreja vai ser arrebatada. Ouve aí o testemunho dessa gaúcha agora. E passou um carro de som, não era carro de som, era uma voz assim que parecia que estava numa caixa de som e passava, parecia que estava caminhando. A igreja te prepara, a igreja vai ser arrebatada. Te prepara, a igreja vai ser arrebatada. Aleluia, te prepara, a igreja vai ser arrebatada. Guria, eu larguei o telefone e fui lá na rua olhar agora para ver o que era. Não tinha ninguém, eu olhei para os dois lados. Que mistério, guria. Eu não sei, pra mim foi um carro com uma caixa de som e o homem falava no microfone, não é possível. Eu fui lá fora olhar, não sei se foi espiritual, ou eu não sei se foi uma caixa de som, não sei se foi um homem que passou de a pé. Eu pensei até que fosse uma pessoa a pé com essas caixinhas de som. Eu tô impactada. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Meu nome é Rafael Domiciano. Como nós podemos ver então aqui no começo do vídeo, Cristo ele tem avisado a todos, de porta em porta, que o arrebatamento vai acontecer e que é para estarmos todos preparados. O que eu quero colocar aqui nesse vídeo é que a forma de Deus trabalhar é a mesma que há 2, 3, 4 mil anos atrás. Olha só. Antigamente, Deus ele não fazia nada sem antes avisar os seus profetas e servos o que ele iria fazer. Se Deus ele fosse mandar um juízo sobre uma cidade, então Deus ele levantava um profeta para que aquele profeta avisasse todos ali da cidade, até reis, o que Deus iria fazer. E o nosso Deus é o mesmo. Perceba que 2 mil anos depois, 3 mil anos depois, 4, 5 mil anos depois, Deus ele continua trabalhando da mesma forma. Ele vai arrebatar sua igreja, só que como a gente pode ver aí nesse exemplo, Cristo ele tem avisado a todos, de porta em porta, que o arrebatamento vai acontecer. Amém? No meu último vídeo, eu defendi que todos nós poderíamos ser arrebatados, que todos nós podemos subir no arrebatamento, desde que a gente creia em Cristo, receba a Cristo, e desde que a gente esteja em santidade. Porém, eu acredito que o nome do vídeo ficou um pouco polêmico e as pessoas tiveram um pouco de preconceito de assistir. E eu percebi que aquilo ali mexeu um pouco com a cabeça de todo mundo. Então eu quero defender novamente que todos nós podemos sim subir no arrebatamento. E quero expor aqui o que eu penso sobre isso. Por exemplo, se alguém perguntar assim para mim: será mesmo que eu vou e posso ser arrebatado por Jesus no dia do arrebatamento? Eu respondo para essa pessoa: sim, você pode subir no arrebatamento. Na Bíblia fala, em João capítulo 6, versículo 37 e 38, está escrito assim: todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o lançarei fora. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Irmãos, qual é a vontade de Deus? Que todos aceitem o seu Filho Jesus, para que não pereça, e sim para que tenha a vida eterna. Mas como é que você tem certeza disso? É porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele mandou Cristo vir morrer em nosso lugar. Nós somos pecadores, o salário do pecado é a morte. A Bíblia fala que Deus ele não tem prazer nem na morte de um ímpio, quanto mais aqueles que creem em Deus, quanto mais aqueles que aceitam Cristo como seu Salvador. Amém? Veja o exemplo de Noé. Deus avisou Noé que ele iria mandar um dilúvio para a terra. E Noé tinha como missão construir uma arca grande. E quando Noé entrou na arca, a arca fechou 7 dias depois. A porta da arca se fechou 7 dias depois. Por quê? Porque foi o tempo que Deus deu para todo mundo se arrepender dos seus maus caminhos e crer na mensagem que Deus havia passado para Noé. Aí ninguém creram, a porta se fechou, Deus mandou o dilúvio, só que já era tarde demais.
E tem o exemplo também de João Batista. João Batista, ele pregava no deserto para todo mundo, para que todos se arrependessem do seu pecado, dos seus pecados. Então perceba que a forma que Deus tem de trabalhar não é uma forma discriminatória, não é apenas para os escolhidos, para os pré-destinados. Deus, ele quer salvar todos. Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu filho para morrer em nosso lugar. Então Deus, ele ama todos. Então Deus, ele quer que todos se salvem. Mas é bom que aqueles que buscam a Deus se mantenham firmes com Cristo, se mantenham em vigilância, porque em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, o próprio Senhor Jesus, ele fala assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então eu entendo que se você não vigiar, a tua coroa ela pode ser tomada. Ser tomada por quem? Pelo inimigo que te fez pecar, e quando o arrebatamento aconteceu, Deus não sentiu que você deveria ser arrebatado. Claro que a palavra final ela sempre vem de Deus, só que a Bíblia fala que feliz é aquele servo quando o Senhor voltar e encontrar vigiando. Então, se você crê em Deus, aceitou em Cristo, você está vivendo uma vida santa, a Bíblia deixa bem claro, você vai sim ser arrebatado. Por quê? Porque quando o teu Senhor voltou, você se encontrou em vigilância. Amém? Foi isso que eu defendi no outro vídeo, só que infelizmente o título do vídeo ficou um pouco forte e aquilo ali assustou um pouco as pessoas. Agora eu gostaria de falar aqui que da máxima urgência da gente estarmos preparados para o arrebatamento, porque o Senhor Deus ele tem dado sonhos para os seus servos. Tem duas irmãs aqui que sonharam com o arrebatamento e são sonhos tremendos. A irmã Bernadette Caffer, por exemplo, ela sonhou assim: sonhei também que haveria o casamento com o noivo em maio. Creio que é o arrebatamento. Vigiai e orai. Já a irmã Carla, ela fala que no fim de dezembro de 2019, ela teve um sonho que era um aviso. Vi muitas pessoas e muita agitação, pessoas de um lado para o outro, agitadas, desesperadas. Eu não entendia o que era aquilo. Então, de repente, eu ouvi uma voz firme de homem a me dizer: a igreja está preparada e de 2020 não passa. Então entendi que era sobre o arrebatamento e acordei. Foi logo de manhã. Deus ele tem avisado a todos que o arrebatamento vai acontecer e estejam prontos, estejam preparados. Hoje de manhã, 3 horas depois que eu postei esse vídeo sobre o arrebatamento, eu fui acordado 3 horas depois porque eu vi um despertador antigo na minha frente despertando, mas despertando com uma violência muito grande. E eu não consegui dormir de novo naquele momento, só que eu fiquei bastante pensativo na cama e depois de algum tempo eu consegui dormir. E Deus ele tem conversado com todo mundo, irmãos, que Ele vai mandar o arrebatamento e a forma de Deus trabalhar é essa. Primeiro, Ele avisa a todo mundo o que Ele vai fazer e só depois que todo mundo tiver sido avisado é que Ele faz aquilo que Ele avisou que faria. Amém?